Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje começar o nosso terceiro módulo, o módulo mais aguardado por todos, o momento onde finalmente vamos conectar os pontos aprendidos no módulo um e no módulo 2 deste curso. Afinal, agora chegou o momento de criarmos uma ferramenta unindo matemática, os conceitos algébricos que aprendemos e a ferramenta de computação, o que aprendemos da linguagem de computação. Vamos unir tudo isso que aprendemos e criar uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta que irá nos mostrar que somos capazes de aplicar tudo que estamos aprendendo de matemática, de álgebra linear. E tudo isso vai fazer com que aquilo que parecia abstrato, algo que não tinha aplicação, vamos ver que tudo isso é muito presente nas nossas vidas e que podemos sim utilizar os conceitos aprendidos de álgebra linear para solucionar problemas reais. E isso vai ser incrível, pois vamos conseguir ver sentido no que estamos aprendendo e conseguir aplicar isto nas nossas vidas, isso na prática, em situações que podemos vivenciar durante a nossa vida. E o módulo 3 está dividido em duas partes, 5 aulas para cada parte deste curso. E na primeira parte, vamos finalmente conectar a álgebra linear na programação e vamos aprender as ferramentas específicas para solucionar problemas algébricos em Python. Ou seja, vamos utilizar agora as bibliotecas específicas que falamos anteriormente. E agora vamos aprender a como utilizar a programação para solucionar problemas específicos de álgebra linear, de matrizes, de combinações lineares. Afinal, as combinações lineares, como disse a vocês no começo do curso, estão presentes em muitos momentos de nossas vidas. E agora vamos utilizar a ferramenta de programação para nos auxiliar a solucionar esse tipo de problema. E vamos também aprender a linguagem do MATLAB. Afinal, esta linguagem possui muitas facilidades que vão nos ajudar ainda mais a solucionar problemas de álgebra linear. Então, vamos aprender esta segunda linguagem e resolver alguns exercícios através da linguagem do MATLAB. E a segunda parte do curso, as últimas 5 aulas, estão reservadas para que nós possamos solucionar e finalmente aplicar essa ferramenta que vamos criar durante a primeira parte. Ou seja, então vamos solucionar problemas reais utilizando os conceitos de álgebra e as ferramentas de computação. Mas vamos então dar o primeiro passo. Vamos ver o que temos para a nossa aula número 21, a aula de programando álgebra linear. Ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro, vamos aprender sobre a biblioteca NumPy. Afinal, falamos muito dela no módulo 2 e agora finalmente vamos aprender a utilizar todas as suas funcionalidades que vão facilitar e muito a nossa vida quando formos agora lidar com vetores, matrizes e as operações entre eles. Você verá que essa biblioteca é fantástica para esse tipo de aplicação. E vamos ver também uma funcionalidade, um submódulo dentro desta biblioteca, que é o linalg, que ele contém comandos específicos de operações de matrizes em álgebra linear. Então, ele é a parte do NumPy que trata mais especificamente de álgebra linear. Lembrando que o NumPy é uma biblioteca gigantesca e possui diversas funcionalidades. Então, a sua parte mais específica em álgebra está nesse submódulo, o linalg, correto? Bom, mas para finalizar ainda esta aula, vamos falar também de outra biblioteca muito conhecida, uma das mais populares também na comunidade de Python. Ela é o Matplotlib e nós já falamos dele aqui também. Afinal, ele vai nos ajudar e muito quando quisermos fazer as representações gráficas dos nossos resultados. Então, vamos dar o pontapé inicial aprendendo essas 3 ferramentas em Python que vão nos dar uma outra perspectiva de como resolver problemas a partir das funcionalidades desses módulos. Vamos começar então? Estão prontos?
Vamos então para o nosso próximo slide. Vamos começar então com a biblioteca NumPy, uma biblioteca que possui inúmeras facilidades e utilidades para a computação gráfica em Python. Lembrando que na nossa prática nós vamos mostrar como instalar esta biblioteca para que você possa utilizá-la durante o seu algoritmo dentro do Spyder. Então, vamos aqui começar pela definição que temos da biblioteca NumPy. Veja, biblioteca de código aberto para computação numérica em Python. Veja, computação numérica. O NumPy ele é utilizado em diversas áreas. Ele não é específico para a álgebra linear. Pelo contrário, ele possui muitas funcionalidades. E é por isso que é uma das maiores bibliotecas e mais populares da comunidade Python. É uma biblioteca importantíssima e muito utilizada em aplicações de computação numérica em Python. E o mais importante é que ela possui os conceitos de vetorização, indexação e transmissão em forma de arrays multidimensionais. Ou seja, vamos utilizar essa biblioteca justamente pela sua facilidade de lidar com vetores, com indexação, com operação entre vetores, ou arrays multidimensionais, que são conhecidas também como matrizes. Então, podemos caracterizar uma matriz por uma array multidimensional e um vetor por uma array. Afinal, agora, matrizes não serão mais para nós listas de listas, e sim arrays multidimensionais, da mesma forma que um vetor não mais será uma lista, mas sim uma array. Então é isso o ponto principal que temos agora de mudança no nosso conceito de álgebra linear em Python. Vamos utilizar o NumPy e o conceito de arrays e arrays multidimensionais. E qual a vantagem para nós de agora trabalharmos com arrays ao invés de listas? Bom, trabalhar com as arrays é muito mais fácil, intuitivo e direto do que trabalharmos com as listas como estávamos aprendendo. Afinal, agora, para criar uma matriz, não vamos mais precisar de uma função com dois blocos for dentro de uma função, temos apenas que defini-la como uma array multidimensional. E você vai ver como isso é simples em Python. Além do que, para operar entre matrizes, agora não vamos mais precisar criar funções para isso. Você vai ver que as funcionalidades do NumPy te permitem fazer isso de forma direta, ou seja, vai nos ajudar e muito para desenvolvermos agora os nossos algoritmos aplicando álgebra linear. Bom, mas não se esqueça, todo o processo de aprendizado da forma com que foi feita no módulo 2 foi para que você entendesse os conceitos e também não pensasse em uma biblioteca como uma caixa preta. Afinal, existem algoritmos que já foram desenvolvidos que descrevem todas as funcionalidades que vocês estão utilizando dentro da biblioteca NumPy. Portanto, agora vocês não olham isso mais como fosse uma caixa preta, e sim têm a noção de como é possível desenvolver funcionalidades, assim como os algoritmos que você já aprendeu a desenvolver aqui nesse curso. Bom, mas vamos continuar então. Afinal, o NumPy contém funções matemáticas geradoras de números aleatórios e álgebra linear, ou seja, duas características muito importantes. E por que essas funcionalidades são importantes assim? Você vai ver que gerar números aleatórios pode ser extremamente útil, principalmente quando estamos testando os nossos algoritmos. Afinal, este submódulo contém funções muito importantes para nós que desejamos solucionar problemas utilizando a teoria de álgebra linear. Mas vamos deixar isso para o próximo slide. Continuando aqui, temos aqui a facilidade de entendimento e
curva de aprendizagem rápida, ou seja, o NumPy ele é muito intuitivo para nós programadores e além disso você poderá também acessar toda a documentação que você deseja, informação sobre as funções através do site oficial da biblioteca NumPy, o numpy.org. Eu já disse a vocês que sempre devemos consultar essas informações antes de usarmos alguma função. Isso vai nos ajudar a entendimento e, com certeza, apesar de parecer que é o contrário, vai nos ajudar a economizar tempo. Afinal, isso vai nos poupar de cometer erros que iríamos cometer se tentássemos utilizar uma função sem antes entendermos primeiro qual é o seu modelo de parametrização e como ela funciona. Então, o NumPy possui muito apoio e a comunidade Python disponibiliza muitas informações sobre essa biblioteca, o que facilita a sua utilização e a nossa aprendizagem quanto a ele. Agora veja também que é muito comum no desenvolvimento de redes neurais de aprendizagem profunda, processamento de imagem e computação gráfica. Então temos aqui alguns exemplos dos mais comuns e atuais onde o NumPy pode ser utilizado. Agora veja, o que eles têm em comum? Quando estamos falando de redes neurais, estamos falando em uma arquitetura e em um algoritmo que está tratando uma quantidade de dados muito grande. E adivinha, como esses dados são organizados? Como estruturamos todas essas informações? Através de arrays multidimensionais, ou seja, de uma outra forma, através de matrizes. Então, quando estamos falando de quantidade de dados, estamos quase sempre nos referenciando a arrays multidimensionais. Afinal, é com elas que conseguimos fazer muitas das operações que fazemos quando estamos tratando dos dados. E temos aqui também processamento de imagem. Vocês se lembram que podemos caracterizar uma imagem por um conjunto de bits, que cada bit pode representar cada pixel desta imagem? Pois é, e eles também podem ser armazenados em arrays multidimensionais. Computação gráfica, a mesma coisa. Ou seja, na era que vivemos hoje, na era dos dados, da grande quantidade de informação, as funcionalidades do NumPy estão diretamente relacionadas com esse tipo de aplicação e são muito úteis para criarmos algoritmos que lidam com dados, com grande quantidade de dados e informações. É por isso que falamos que ela é muito importante na parte de computação numérica. E por fim, temos aqui comando para importar as funcionalidades do NumPy para utilização no algoritmo é import NumPy as NP, ou seja, importe NumPy como NP. E por que NP? Bom, simplesmente por convenção. Não temos necessidade nenhuma de colocar NP, mas convenhamos, sempre bom utilizarmos algo que correlacione uma abreviatura do nome completo da biblioteca. Ou seja, é uma convenção utilizarmos NP, mas fique à vontade. Novamente, você sempre é livre para definir os parâmetros do seu código. Bom, vocês já entenderam a importância da biblioteca NumPy, das arrays e das arrays multidimensionais, não é mesmo? Então está na hora de conhecermos as funcionalidades do LeanInAlgebra. Então vamos para o próximo slide ver o que nos espera. Vamos então ver o que temos para aprender sobre o LeanInAlgebra. Acompanhe aqui comigo. Veja, é um submódulo da biblioteca NumPy que contém um conjunto de funções de álgebra linear, que é o nosso grande problema de interesse. Então, ele possui comandos diretos para obtenção de autovalores, autovetores e determinantes. Então, ele possui comandos diretos para a obtenção de parâmetros utilizados em álgebra linear. Além do que, ele pode calcular a norma de um vetor, o
posto de uma matriz e diversas operações para solucionar sistemas lineares. Afinal, não se esqueçam que aqui o que queremos resolver, o nosso problema de interesse, são exatamente sistemas lineares. Então, já entendemos que para operar com vetores e matrizes, vamos utilizar as funcionalidades do NumPy. E para utilizar e calcular parâmetros específicos de álgebra linear, vamos utilizar o LinAlg, que é um submódulo, é uma funcionalidade presente na biblioteca NumPy. Nós ainda não aprendemos sobre os autovalores e autovetores que estão descritos aqui nesse slide e nem vamos aprendê-los durante este curso, embora ele esteja no planejamento de cursos futuros da Escola Matriz, pois eles dizem muita informação sobre um sistema linear e são extremamente importantes para também ajudar a solucionar problemas algébricos. Mas enfim, isso é uma conversa para uma outra ocasião. O que temos aqui é que, veja, podemos calcular as determinantes, norma de um vetor, posto de uma matriz, enfim, diversas operações de álgebra linear, que se não tivéssemos as funcionalidades do LinAlg, teríamos que criar funções para isso. Afinal, teríamos que utilizar da mesma forma que fizemos no módulo anterior. Criar uma função para calcular o determinante, uma função para calcular uma norma, o posto, enfim, todas as funcionalidades. Afinal, com o NumPy, vamos ter facilidades para operar com vetores e matrizes, mas ainda vamos precisar das funções específicas de álgebra linear. E é por isso que vamos utilizar o LinAlg. Afinal, se quisermos, por exemplo, calcular a norma de um vetor, ao invés de criarmos uma função para isso, podemos utilizar um simples comando, como o linalg.norm e os seus respectivos parâmetros de entrada para que ele retorne o valor desejado, ou seja, a norma desse vetor. Podemos também, para calcular uma determinante, ao invés de termos que criar uma função para isso, podemos utilizar o linalg.det, que é uma função que, parametrizada com os valores de entrada necessários, retorna a determinante de uma matriz. Então, podemos utilizar aqui dois exemplos que teríamos que criar uma função, temos comandos diretos através do LinAlg. Bom, então agora estamos aprendendo como utilizar esses comandos e já aprendemos durante o módulo 2 a parte inversa, a parte de criar funções que representem comandos para utilizarmos exatamente para funções parecidas em aplicações de álgebra linear. Isso dá muita confiança ao programador, a você que está aprendendo programação. Afinal, saber o que tem tanto na parte da aplicação como poderia ser a parte do desenvolvimento. Afinal, o que aprendemos foi apenas um exemplo de como fazer algumas funções, não tem absolutamente nada relacionado com de qual forma é feito os algoritmos das funções do LinAlg ou do NumPy, mas de toda forma nos dá uma base muito boa para entendermos o que está sendo feito, como foi desenvolvido ou como deveria ser desenvolvido toda a estrutura que existe por trás de cada função. Isso lhe dará confiança e você com certeza conseguirá aplicar melhor todas essas ferramentas. Afinal, a tua base é muito bem estabelecida. Continuando, temos também comando para obter a matriz inversa, que é essencial para a solução de combinações lineares. As matrizes transposta, diagonal e identidade são obtidas diretamente pelo NumPy. Bom, primeiro ponto então, temos um comando para a obtenção da inversa de uma matriz. Veja como isso é importantíssimo. Afinal, vocês lembram das características e propriedades que uma matriz que possui uma inversa tem e como isso
pode nos ajudar no entendimento para obter a solução de uma combinação linear, de um sistema linear. Pois é, isso é muito importante para nós e é uma funcionalidade do Lean Algebra. Agora, outros tipos de matrizes, como a transposta, diagonal e a identidade, não vamos precisar do Lean Algebra. Podemos obter diretamente apenas através da biblioteca NumPy. Veja também, obtém a solução de problemas lineares ax igual a b. Então veja só o que estamos novamente vendo aqui. Se não é a matriz dos coeficientes vezes o vetor coluna das variáveis igual ao vetor coluna de resposta. Não se esqueçam, o que queremos ainda é solucionar sistemas lineares, combinações lineares, ou melhor, ax igual a b. Afinal, agora temos uma grande ferramenta que irá nos ajudar com vetores, matrizes e operações algébricas. Então estamos quase prontos para começarmos a tentar solucionar os nossos problemas, não é mesmo? Mas veja aqui, como podemos então utilizar esse comando? Comando para importar as funcionalidades do LeanAlg, do NumPy, para utilização no algoritmo. Como é feito? From NumPy import LeanAlg as Lean. E funciona da mesma forma como deveria ser traduzido esta linha de código. Ou seja, da biblioteca NumPy, import LeanAlg, ou seja, as funcionalidades do LeanAlg, como Lean. Bom, precisa ser Lean? Novamente, não. Mas eu acredito que o simples deva prevalecer nesses casos. E o Lean é mais intuitivo, afinal é uma abreviação do LeanAlg, do nome completo da funcionalidade que queremos utilizar. Então, é desta forma aqui que conseguimos utilizar as funcionalidades do LeanAlg. Lembrando que para isso ser possível, você terá que primeiro instalar a biblioteca NumPy. Bom, é isso que você precisa saber por enquanto. Agora, vamos para o próximo slide, pois ainda falta uma biblioteca muito importante para estudarmos hoje. Afinal, aonde vamos plotar as nossas informações, os nossos resultados? Como vamos visualizar os gráficos? Pois é, através das funcionalidades do Matplotlib. Então, vamos para o próximo slide. Eu apresento a vocês, então, o Matplotlib. Vamos ver aqui o que temos sobre essa biblioteca. Biblioteca de código aberto para computação gráfica em Python. Então, o Matplotlib está relacionado à computação gráfica, a gerar imagens, gerar gráficos para exibirmos os nossos resultados. Temos aqui, cria visualizações estáticas e dinâmicas para análise e visualização do usuário. Então temos diversos tipos de ferramentas que o usuário pode escolher para utilizar quando for visualizar e analisar os seus resultados. Isso é extremamente importante. Então, gráficos com qualidade e personalizáveis, com estilos de linha, fonte, eixo, legendas em ambiente interativo. Então veja que podemos personalizar o nosso gráfico. Temos diversas informações, diversos comandos que podemos utilizar para tornar essa resposta mais personalizada de acordo com as nossas necessidades. Então, utilizamos o Matplotlib sempre que queremos imprimir a resposta ao usuário e gerar um gráfico dessa informação. Afinal, nem sempre o que queremos como resultado é um valor absoluto. Muitas vezes é um resultado que pode variar ao longo do tempo, que pode ter mais de um eixo de variação. Afinal, imagine tantas possibilidades que podemos ter e como iríamos analisá-las se não tivéssemos uma ferramenta gráfica como o Matplotlib. Portanto, ela é muito necessária. Afinal, do que adianta termos uma ferramenta, aprendermos a teoria, solucionarmos problemas
se não somos capazes de visualizar essas respostas? Veja que na era em que vivemos hoje em dia, isso é essencial, nos permite enxergar tendências, encontrar as respostas que nem sempre estarão apenas no valor absoluto. Quando temos uma grande quantidade de dados, precisamos visualizá-los, precisamos criar métricas para analisarmos e entendermos o comportamento de sua resposta, de sua variação ao longo do tempo ou ao longo de outras condições de trabalho. Certa vez, um dos maiores pensadores de administração, gestão e globalização, Peter Drucker, disse: se não podemos medir, não podemos gerenciar. E isso é muito verdadeiro, principalmente nos dias de hoje. Afinal, foi como disse a vocês, não adianta nada termos toda uma base, uma estrutura, uma ferramenta, se não podemos gerar os gráficos para analisá-los. E é isso o que o Matplotlib irá nos ajudar a conseguir. Ele irá disponibilizar para nós ferramentas para que possamos visualizar as respostas dos nossos sistemas, as respostas dos nossos problemas. Existe uma ciência muito interessante na análise de dados, como, por exemplo, temos também os KPIs, ou indicadores de performance, que é uma parte da ciência de dados que cria indicadores baseados nos dados, baseados nessas respostas. E podemos associar muitos conceitos matemáticos à obtenção desses KPIs. Mas isso é só uma curiosidade, não está no escopo do nosso curso, mas tenho certeza que a Escola Matriz já está pensando em um curso para conectar esses conceitos também. Afinal, hoje em dia, a ciência de dados é uma das profissões e áreas de atuações mais importantes na era do Big Data que estamos vivendo hoje em dia. Existem diversas formas de geração de gráfico e imagens disponíveis na biblioteca do Matplotlib. Aqui, vamos usar apenas o que for compatível com os nossos problemas, o que fará sentido para nós. Mas eu recomendo que sempre vocês busquem mais informações e descubram o que pode ser feito também utilizando essa biblioteca. Da mesma forma que a biblioteca NumPy, o Matplotlib possui o site oficial matplotlib.org da comunidade Python e lá você pode conferir todas as informações sobre todas as funcionalidades dessa biblioteca. Você vai ver todas as áreas de aplicação do Matplotlib e eu tenho certeza que vai ficar espantado ao ver como ela é utilizada para muitas aplicações, muitas mesmo, que faz dela, sem dúvida, também uma das maiores bibliotecas da comunidade de Python. Como uma das principais bibliotecas de Python, ela é muito utilizada também em conjunto com o NumPy, como vemos aqui. Muito utilizado em conjunto com a biblioteca NumPy para a visualização dos resultados das operações matriciais em sistemas lineares. Bom, combina muito, não combina? Se temos uma biblioteca para lidar com vetores e matrizes e uma biblioteca para lidar com geração de gráficos, geração de imagens, com certeza são juntas uma grande ferramenta e possuem utilidades incríveis em aplicações práticas do nosso cotidiano. O NumPy e o Matplotlib juntos podem fazer muitas operações, podem ser úteis para muitos problemas. Bom, mas então como podemos utilizar a biblioteca Matplotlib? Como fazemos para importá-la para o nosso algoritmo? Primeiro, você terá que instalar essa biblioteca e vamos também ensinar isso durante a prática de hoje. Mas você verá que isso é extremamente simples. Agora vamos ver o comando. Veja, possibilidades para importar as funcionalidades do Matplotlib para a utilização no algoritmo. Então temos dois comandos aqui. Primeiro, import matplotlib as MPL. Então aqui estamos importando todas as funcionalidades do Matplotlib. Se quisermos fazer isso, este é o comando. E assim como disse a vocês do NumPy,
o MPL é apenas uma convenção. Você sempre pode modificar essa parte, apesar que o simples deve prevalecer aqui quando vamos escolher este nome. Mas, como disse a vocês, temos muitas funcionalidades dentro dessa biblioteca e podemos querer utilizar apenas uma parte delas, assim como fizemos, por exemplo, com o LinAlg dentro do NumPy. Caso estejamos em um caso como esse, veja como podemos fazer. Import matplotlib.pyplot as plt. Então aqui estamos apenas importando as funções do matplotlib.pyplot. Então apenas as funções do pyplot como plt, da mesma forma que já explicamos. Bom, já aprendemos bastante coisa nova hoje, não aprendemos? Eu acho que está na hora de praticarmos tudo isso, de irmos para a nossa lousa, ver o exercício proposto e depois irmos para o Spider e aplicarmos todo o conhecimento que adquirimos agora. Vamos lá? Estão prontos? Então vamos juntos para o próximo slide. Vamos para a nossa lousa ver qual é o nosso exercício. Bom, pessoal, vamos então ver o que temos na nossa lousa. Acompanhe aqui comigo o enunciado do nosso exercício. Explore as funcionalidades das bibliotecas NumPy e Matplotlib no Spider. Siga as seguintes operações. Então vamos ver. Primeiro, vamos instalar as bibliotecas através do Anaconda Prompt de comando. Então vamos aprender como vamos instalar as bibliotecas através do Anaconda Prompt de comando. Vocês vão ver que é um procedimento muito simples, ok? Então, vamos agora importar, vamos ver como importar as bibliotecas para o algoritmo. Então, instalar e importar. E agora, explorar. Então, agora vamos explorar funções disponíveis do NumPy e módulo LinAlg pelo site oficial numpy.org. Então eu vou mostrar para vocês quantas informações muito importantes nós temos no site oficial dessa biblioteca. É muita informação mesmo e você pode aprender tudo o que você quiser sobre essa biblioteca dentro deste site oficial, certo? Então agora vamos ver depois como criar vetores e matrizes com NumPy e fazer operações com eles. Então, após instalar a biblioteca, importar para o algoritmo, ver as funcionalidades no próprio site oficial da biblioteca, vamos fazer algumas operações e manipular vetores e matrizes para irmos nos adaptando para utilizar essa biblioteca, correto? E depois vamos fazer agora explorar as funcionalidades agora do Matplotlib, também pelo site oficial matplotlib.org. Então agora vamos fazer isso para o Matplotlib, que será a segunda biblioteca que vamos ver no exercício de hoje. E por fim, criar um gráfico com um vetor aleatório com o Matplotlib. Então, assim como fizemos com o NumPy, vamos testar o que aprendemos sobre essa biblioteca também. Está pronto para começar? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa prática. Bom, pessoal, agora estamos aqui no nosso ambiente de programação que já conhecemos, o Spider. E veja que temos uma janela aqui que é o Anaconda Prompt de comando. Veja, o Anaconda 3 aqui, como está escrito entre parênteses. Você deve ter esse programa instalado a partir do momento que fez também a instalação do Anaconda. Então você pode acessar no seu computador e executar o Anaconda Prompt de comando. Ao fazer isso, uma tela exatamente igual essa deve aparecer no seu computador. E é aqui que vamos aprender a instalar as bibliotecas do NumPy e do Matplotlib. Este é o único caminho? Não, podemos fazer também através do próprio software do Anaconda. Ele permite que possamos instalar até mesmo de maneira mais intuitiva essas bibliotecas dentro do nosso ambiente de programação. Mas eu quero ensinar para vocês uma outra possibilidade. Então, quando estamos aqui no prompt de comando do Anaconda, devemos primeiro ativar o nosso ambiente de programação,
o nosso environment. Lembram-se que criamos ele com o nome de matriz? Pois é, então o primeiro ponto é ativarmos ele. Vamos ver aqui então, vamos usar o comando conda activate matriz, certo? Veja, agora o nosso ambiente aqui, o nosso environment é matriz. Então agora o que fizermos dos comandos será para este ambiente que estamos utilizando, certo? Então agora, para instalar a biblioteca NumPy é muito simples. Veja só o comando. Conda install NumPy. E você dá Enter e veja que a partir de agora o processo de instalação dessa biblioteca irá começar. Vamos então aguardar ele começar a fazer as operações. Agora ele está começando a coletar e o processo de instalação desta biblioteca está acontecendo no nosso ambiente, no matriz que criamos para utilizar e fazer os nossos exercícios. Veja que nesse ponto ele mostra para você alguns detalhes da instalação e diz: você quer prosseguir com essa instalação? Se você colocar o Y de Yes e der um Enter, você vai dizer que sim. E aí sim, ele vai começar a instalar todos os pacotes para você. Agora, já temos o NumPy instalado dentro do nosso Matrix, que é o nosso ambiente de programação que fizemos do Spider para resolver todos os nossos exercícios desse curso. Agora, vamos instalar o Matplotlib e adivinhe, vamos utilizar a mesma base, ou seja, vamos aqui com conda install matplotlib enter. Ele vai executar os mesmos processos que vimos no NumPy e vai perguntar para nós se queremos ou não prosseguir, mostrando os detalhes da instalação e após aceitarmos isso, vamos enfim conseguir instalar esta biblioteca também no nosso Spider. E veja que aqui ele acabou de dizer que todos os pacotes já estão instalados. Pois é, eu já tinha o Matplotlib instalado na minha biblioteca. Então, está tudo certo, ok? NumPy instalado e Matplotlib também. Agora, estamos prontos para começar a explorar as funções que temos nessas bibliotecas. Agora, então, você já sabe como instalar as bibliotecas através do Anaconda Prompt de comando. Temos agora aqui, então, importá-las para o nosso algoritmo e explorar as funções que podemos fazer com elas. Então, vamos agora continuar a nossa prática. Agora estamos no site oficial da biblioteca NumPy, como disse a vocês, o numpy.org. Vamos agora explorar um pouco para saber o que temos de informação aqui dentro. Veja que ele é um site aqui que fala sobre a última versão do NumPy e algumas informações, como ele é uma biblioteca muito poderosa para arrays n-dimensionais, a questão de computação numérica, ele é open source, ou seja, de código aberto que você pode aprender e explorar como é feito, facilidade de utilização. Aqui você tem algumas coisas de onde ele é aplicado. Então veja que ele é aplicado em computação quântica, estática, processamento de sinais, processamento de imagens, redes neurais e gráficos, astronomia, questões cognitivas de psicologia. Veja que são muitas e muitas análises de matemática. Veja que ele tem muitas utilidades. Ele é realmente uma biblioteca muito popular e poderosíssima para diversas aplicações. Então aqui, se você quiser saber mais aprofundado sobre algum desses temas, você pode clicar e ir aprendendo como utilizar NumPy em alguma dessas aplicações. Bom, mas ainda não é isso que queremos mostrar aqui. Então veja que mais embaixo temos alguns estudos de caso. Veja que interessante este ponto, falando de Albert Einstein. Neste ponto aqui também muito interessante, de um telescópio e também algumas outras aplicações, como temos aqui em análise de esportes, certo? Se descermos mais um pouco também, temos outra parte usando Deep Learning, que é aprendizado profundo, uma técnica muito aplicada em redes neurais, certo? Bom, é muita coisa, é muito interessante e eu quero é que vocês fuçem, que vocês explorem e sejam muito curiosos dentro desse site. Eu tenho certeza que tem muitas informações e vocês podem passar horas e horas aprendendo aqui dentro. Mas bom,
a primeira coisa que devemos saber aqui é lá em cima. Vamos subir novamente e vamos ver algo que pode ajudar você que está começando a aprender essa biblioteca. Você que quer aprender desde o início quais são os primeiros passos e como, no nosso caso, podemos utilizar o NumPy para ajudar a solucionar os nossos problemas. Então vamos ver aqui o que temos na parte de documentação, certo? Vamos clicar aqui. Aqui então temos uma série de documentos, veja que esse é o manual desta biblioteca, o que é NumPy, como instalar, um começo rápido, então uma série de manuais para os usuários. E temos também documentações para quem está desenvolvendo, ajudando a contribuir para que essa biblioteca cresça e se desenvolva. Então aqui você tem a parte de quem está contribuindo, correto? Mas ainda são os usuários. E o que eu recomendo para vocês, veja só, Absolute Beginner's Guide, ou seja, para quem realmente está começando e quer ter a primeira experiência. Veja como é intuitivo e muito autoexplicativo toda essa documentação. Veja aqui. Então ele fala para você welcome, né? Seja bem-vindo ao NumPy. Então ele te dá uma ideia do que é essa biblioteca. Depois ele te mostra como instalar a biblioteca. Veja o comando conda install NumPy, né? Ou pelo pip, que é uma outra maneira também de se fazer isso, certo? E depois ele vai te dizer como importar o NumPy. Então, dentro do seu algoritmo, como você deve fazer. Veja, o import NumPy as NP. Novamente, não precisa ser NP, mas é uma convenção que todos utilizamos quando estamos falando de NumPy. E aqui ele tem alguns exemplos. Então, ele declara uma variável como uma NumPy arrange, né? E ele coloca aqui o número 6. Aqui ele faz um outro comando, depois a 2.shape. Então, ele vai mostrar o que vai acontecer e você pode ir testando estes códigos no seu Spider. Então, você utiliza tanto o manual como o Spider para ir testando tudo que você aprende. E aqui tem toda a explicação. Então, ele fala também a diferença entre uma lista em Python e uma NumPy Array. Lembra que antes tratávamos matrizes como listas de listas e agora como arrays n-dimensionais. Vetores, que para nós era uma lista, agora é uma array unidimensional. Então aqui ele vai falar exatamente disso. Então ele explica o que é uma array, aqui ele fala como você define uma array, então np.array, né, desta forma, ou desta forma também, são duas maneiras. E aqui ele até mostra como printar essa informação. Então veja que tem muitas informações, um pouco mais, como criar uma array básica, qual é o comando, como ele funciona. Você deve mesmo aprender e ler toda essa documentação. Isso é muito importante. Não é uma perda de tempo, é um investimento. Afinal, se você sabe todos esses comandos, pelo menos a parte básica deles, quando estiver no Spider criando seu algoritmo, você vai conseguir ser muito mais eficaz e não vai ficar perdendo tempo utilizando os comandos de uma forma errada ou não sabendo que tem uma função disponível que pode te ajudar. Então, esta é a parte que o NumPy para os usuários absolutamente do zero. Então é um documento bem extenso que eu recomendo que vocês leiam sempre que puderem. Eu sei que são muitas informações, mas se você conseguir ler um pouquinho toda vez que for estudar sobre a biblioteca NumPy, sem dúvida, no longo prazo você saberá muitas e muitas funções. Além do que, qualquer dúvida você já sabe onde procurar, não é mesmo? Bom, mas vamos ver alguns outros comandos. Vamos voltar para os documentos. Temos aqui também o Quick Start, né? O começo rápido, né? Então aqui temos algumas outras partes sobre o NumPy. Veja que um dos pré-requisitos é o tutorial do Python. Então, para ler esse manual, ele recomenda que você já tenha algum domínio sobre a linguagem do Python, certo? Então, se você abrir essa janela também, você vai ver que aqui você vai estar na parte do tutorial do Python, do site oficial da linguagem Python. Então, se descermos aqui, vamos ver que estamos no Doc Python, né? Na parte do Python. E aqui você tem toda a parte de documentação. Então, usando o Python como uma calculadora, depois ele começa a falar alguns outros controles do Python, certo? A estrutura de dados, listas, como usar as listas.
ele coloca os dicionários, tudo que já aprendemos no módulo 2, inclusive, correto? Então, essa parte é muito mais relacionada a Python, a como aprender a linguagem Python, certo? Mas vamos voltar para a nossa documentação aqui. Então, veja que este documento aqui, né, tem aqui os objetivos, né, ver a diferença de uma array duas e n dimensionais em NumPy, né, alguns outros objetivos. Então, aqui ele começa do básico e vai. Ele começa a mostrar para vocês alguns outros comandos, né? O NTHEARRAYSHAPE, esse aqui do size, the type, e ele sempre coloca exemplos para que você possa ir entendendo e aplicando o que ele está falando. A criação de um array, são muitas informações muito importantes, né? Como imprimir as arrays. Então, vale muito a pena também conhecermos esse tutorial, certo? Agora vamos voltar novamente para a documentação e veja aqui que temos também User Guide, o manual do usuário. E aqui tem algumas coisas importantes. Vocês se lembram que vamos aprender também a linguagem do MATLAB nesse módulo? Bom, e veja que interessante aqui. Temos aqui o manual do usuário NumPy for MATLAB Users. Então, usuários da linguagem de MATLAB, quando querem aprender alguma coisa em NumPy, aqui temos um manual, o manual do usuário, que ele faz a correlação entre alguns comandos para facilitar o aprendizado, a curva de aprendizado de alguém que já sabe e domina o MATLAB quando quer aprender o Python. É por isso que eu disse a vocês que quando vocês conhecem uma linguagem de programação, fica muito mais fácil de aprender outra. Afinal, os conceitos são muito parecidos. A forma de se raciocinar, de desenvolver, de fazer um algoritmo são parecidos para algumas linguagens, especialmente quando estamos falando de todas as linguagens de alto nível, correto? Não vamos confundir as estruturas de alto nível com a de baixo nível, que nem aprendemos, mas já falamos aqui durante esse curso, certo? Então, se você é um usuário da linguagem do MATLAB e quer utilizar o Python e a biblioteca NumPy, temos, por exemplo, algumas correlações importantes aqui. Você, sem dúvida, pode utilizar esse manual também quando formos fazer a parte inversa, quando formos fazer a parte do MATLAB durante esse curso, certo? Então, aqui está todas essas informações. Então, algumas diferenças chaves, né? Ele começa a dizer alguns conceitos diferentes entre essas duas linguagens e algumas equivalências. Então, aqui você tem a parte do MATLAB e a parte do NumPy, certo? Como fazer algumas operações, como fazer outras operações aqui do OR, por exemplo, quando você vai caracterizar uma comparação. Então, aqui temos todas essas partes. Veja aqui que a parte de álgebra linear, essas equivalências, né? Então, quando a gente quer saber o tamanho, né, de uma matriz, por exemplo, de uma array. Então, tudo isso está aqui para vocês, né? As operações novamente, multiplicação de matriz, como ela é no MATLAB, como ela é no NumPy, está tudo aqui. Então, você pode ver todos esses pontos, como a gente cria uma matriz nula, NumPy.zeros, aqui é direto nos zeros, aqui é a matriz identidade. Também você vê que o MATLAB ele parece muito mais direto do que o Python e o NumPy para fazer operações de álgebra linear. E é assim mesmo. E por isso que vamos também aprender o MATLAB durante esse curso. Bom, mas ainda falta a gente ver informações sobre o nosso módulo dentro do NumPy que fala sobre álgebra linear, o LinAlgebra, certo? E ele está aqui no API Reference. Você vê que aqui temos algumas referências, né, dos manuais, algumas funções que temos no NumPy. Então, se a gente descer aqui um pouco, a gente vai achar linear álgebra, numpy.linealgebra. Então, aqui ele vai falar sobre como funciona, qual é o conceito deste módulo, né, matriz e vetores, né, os produtos, e aqui ele vai contar como funciona todas essas funções para nós. Então, aqui temos todas as funções, algumas que vamos utilizar, outras não, né? Aqui sobre os autovalores, como temos, como calculamos as normas, como resolvemos equações lineares, né? Isso é muito importante para nós. Veja o linalv.solve, algumas exceções, né? O que acontece, e aqui todas essas informações que podemos utilizar sobre o LinAlgebra, correto? Então, eu não vou ficar aqui passando ponto a ponto no manual. Não é este o meu objetivo.
Afinal, a informação está globalizada e disponível para vocês. A minha função é apenas facilitar este caminho. Então, estou mostrando a vocês aonde podemos acessar todo este conteúdo de forma gratuita e todas as informações que podem nos ajudar a nos desenvolvermos mais nessa linguagem de Python utilizando a biblioteca NumPy, certo? Mas agora, vamos fazer a nossa prática. Vamos seguir o nosso enunciado que tínhamos na lousa e vamos para o Spider, explorar algumas funções e fazer algumas operações, antes de conhecermos também a biblioteca Matplotlib. Vamos lá. Estamos agora então no Spider, certo? Vamos ver o que temos aqui. Primeiro, o que fazemos aqui é importar as bibliotecas. Veja, import NumPy as NP. Então aqui importamos para dentro do nosso algoritmo a biblioteca NumPy. E se quisermos nos referenciar a ela, vamos utilizar NP, correto? Se colocássemos aqui NumPy as NumPy, iríamos nos referenciar a ela escrevendo NumPy, certo? Mas não é isso que queremos. Então, vamos colocar aqui NP. Import Matplotlib as MPL. Então aqui estamos importando toda a biblioteca do Matplotlib através da sigla MPL. Então se quisermos utilizar quaisquer função dentro do Matplotlib, teremos que utilizar MPL ponto alguma coisa, ponto alguma função, ponto algum módulo, certo? Agora, se quisermos especificamente apenas o submódulo pyplot, vamos fazer assim: import matplotlib.pyplot as plt, correto? Então aqui estamos fazendo apenas o pyplot, um módulo do matplotlib, da biblioteca matplotlib, correto? Então vamos continuar. Explorar funções disponíveis no NumPy, ver site oficial, já fizemos, correto? Agora, o que vamos fazer aqui é criar vetores e matrizes. Acompanhe aqui comigo. Vamos fazer x1 igual np.array, abre uma vez, dois colchetes, 2, 1, 5 e vamos fechar. Aqui, se a gente rodar esse programa, vamos no Variable Explorer e veja que o x1 é um vetor coluna. Então aqui fizemos um vetor coluna com 2, 1 e 5, correto? Então veja que o que caracteriza a mudança de linha é exatamente aqui, ó. Finalizamos o que temos dentro do colchete, vírgula. Então aqui, dentro desse outro colchete, será o conteúdo, ou seja, a informação da linha seguinte. E aqui neste colchete está a informação de outra linha. Então aqui temos 3 colchetes, ou seja, 3 linhas, certo? Então aqui temos um vetor coluna, certo? E agora vamos fazer um vetor linha np.array, abre 2 vezes os colchetes, correto? 1, 2, 4, 5, 6 e 9. Vamos dar um Enter, vamos rodar o código. Veja que esta array aqui, ela tem apenas a linha índice 0 e a coluna índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, ela tem 6 elementos, certo? Então, desta forma, fizemos aqui um vetor linha, correto? Agora, vamos ver outra maneira que temos também de fazer um vetor coluna. Vamos colocar aqui o x3 é igual a np.array, abro o parênteses e abro uma vez apenas as chaves, certo? Então aqui vamos colocar os números exatamente igual fizemos no vetor linha, certo? Mas vamos ver aqui que temos um vetor coluna, certo? Então 1, 2, 4, 5, 6 e 9. Agora, como vetor coluna, como abrimos apenas uma chave, ele define que estamos falando de uma coluna. Então aqui temos um vetor coluna, certo? Que podemos então caracterizar desta forma primeira ou desta segunda forma. Então aqui também temos um vetor coluna. Então aqui vamos fazer uma matriz agora. Vamos abrir uma vez, vamos abrir outra. Então aqui 1, 2, 4, primeira linha. Segunda linha, vamos pôr 4, 6,
e 7. Terceira linha, 8, 3 e 0. Correto? Vamos aqui rodar. E veja que aqui temos uma matriz 3 por 3, né? Uma array n-dimensional de 3 linhas e 3 colunas. Então é desta forma que vamos caracterizar a matriz a partir de agora. E é da outra forma, como vimos aqui com np-array, que vamos fazer um vetor coluna ou um vetor linha, certo? Duas formas de fazer o vetor coluna e aquela forma de fazer o vetor linha. Então aqui temos uma matriz 3 por 3. Viram como é mais fácil quando estamos utilizando as arrays n-dimensionais ou unidimensionais? Realmente, o NumPy vai facilitar em muito a nossa vida. Vamos continuar aqui. Vamos fazer uma matriz maior ainda. Vamos aqui abrir duas vezes. 1, 3, 5, 4, 5, 1, 0, 0 e 1. 4, 5 e 1, 0, 0 e 9, certo? Vamos dar um Enter aqui e vamos compilar. Então aqui temos uma matriz de 5 linhas e 3 colunas. Veja aqui, exatamente 5 linhas e 3 colunas, uma matriz maior ainda. Então veja como é fácil, como podemos utilizar o NumPy e o np.array, ou seja, as arrays do NumPy, para criarmos as nossas matrizes, certo? Então, isso é muito importante. Temos uma matriz 5 por 3, certo? Vamos voltar aqui. Então, eu quero que vocês comecem a se acostumar e se adaptar a esta forma. A partir de agora, vamos utilizar sempre o NumPy e sempre estes comandos quando estivermos manipulando vetores e matrizes, certo? Então, vamos começar a nos acostumar e ver como isso vai facilitar a nossa vida. E vai facilitar mais ainda o que vamos ver agora. Afinal, o que temos aqui são operações aritméticas com vetores e matrizes com o NumPy. Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro, vamos criar duas arrays, né? Dois vetores coluna neste caso. 1, 4, 6. E vamos fazer o C2 igual a np.array. Vamos fazer com 3, 5, 9. Correto? E aqui vamos fazer aqui C3 é igual a C1 mais C2 e vamos compilar e ver o que vai acontecer. Veja aqui, temos então C1, C2, correto? C1 e C2, dois vetores coluna, assim como vimos, e C3, que é a resposta da soma. Então vamos ver aqui, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 6 mais 9, 15. Exatamente. Então veja como foi fácil. Muito bem. Vamos agora fazer um exemplo com vetores linha. 4 é igual a np.array. Vou abrir duas vezes. 1, 2, 4. C5 é igual a np.array. Vamos abrir duas vezes. 4, 4, 2. E vamos falar que C6 é igual a C4 mais C5, correto? Vamos compilar. Vamos ver o que temos aqui. C4, C5, deixar os dois aqui, e C6. Então aqui temos vetores linha e vamos ver se C6 foi a soma deles. Então, C4, 1 mais 4, 5. 2 mais 4, 6. 4 mais 2, 6. Então, novamente, apenas precisamos definir os nossos dois vetores linha e fizemos a soma de maneira totalmente direta. Muito, muito, muito bom. Ajuda muito a gente, é muito importante isso. Agora, podemos focar em desenvolver as funcionalidades específicas do nosso código, em vez de precisar também quebrar a cabeça ou implementar funções para fazer as operações desse algoritmo, certo? Isso vai ser de forma muito mais natural agora. Então vamos seguir, ver mais alguns exemplos. E se quisermos fazer uma multiplicação C4 vezes C5, será que é possível? Só desta forma. Veja, C7
Então, vamos pegar aqui novamente C4, vamos pegar o C5 e o C7, certo? Opa! Certo? Então, 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. 4 vezes 2 é 8 também. Deixa eu colocar aqui para ver que é o C4. Então, veja que também, para multiplicação, a operação aritmética sai de forma muito mais direta. Agora, vamos ver como funciona com matrizes, para finalizarmos esse processo. Veja, vamos criar aqui M1, np.array, abriu duas, 1, 4, 0, vamos aqui, 3, 9, 1, 4, 3, 1, e assim criamos a primeira. M2 é igual a np.array, vamos usar 3, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 1, certo? E vamos aqui compilar então. Tivemos um problema, veja aqui, um erro nessa sintaxe. E provavelmente é exatamente neste ponto, ou seja, eu esqueci de colocar uma vírgula quando estava caracterizando. Então é exatamente esta vírgula aqui. Então vamos agora rodar novamente. Agora sim. Então veja que temos M1, a nossa matriz 3 por 3, e M2, a nossa outra matriz 3 por 3. Vamos fazer operações entre elas agora. Primeiro vamos fazer M3 é igual a M1 mais M2, e já vamos fazer M4 é igual a M1 menos M2, correto? Vamos ver se conseguimos aqui. Então M3, vamos abrir M3 aqui, M1 novamente, M2. Então, vamos acompanhar aqui. Este primeiro elemento, 1 mais 3, que é o elemento 0, 0 com o elemento 0, 0. Vai dar exatamente o elemento 0, 0 da matriz M3, correto? E veja que isso acontece para todos os elementos. Veja, o elemento 1, 1, que é o elemento 9, mais o elemento 1, 1 de M2, que é o elemento 4, vai dar exatamente o elemento 1, 1 de M3, que é 13. 9 mais 4. Se pegarmos aqui, por exemplo, 2, vamos ver que ele é a soma de 2, 0, né, que é este elemento aqui de M1, com 2, 0, que é este elemento aqui de M2. E este elemento é 0 e este é 2. 0 mais 2 é igual a 2. Então, funcionou perfeitamente. Então, agora vamos ver como funcionou com a subtração. Veja que aqui temos até elementos negativos, né? Então, veja aqui elementos negativos. Qual seria esse elemento coluna 2, linha 1? Veja, ele é como é M1 menos M2, estamos fazendo 1, linha 2, que é 1, menos 1, linha 2, que é 4. 1 menos 4 é igual a menos 3. Corretíssimo. Então, também funcionou para a subtração. E você pode, se quiser, comparar todos os valores, ponto a ponto. Mas você já deve ter percebido que sim, que a funcionalidade está tudo certo, ok? Então agora vamos fazer a última parte. Vamos fazer o M4, que é igual a M1 vezes M2, e vamos fazer o M5, que é igual a M1 dividido por M2. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte ponto. Veja, vamos rodar aqui. Vamos ver aqui primeiro o M4. Vamos abrir o M1 e vamos abrir o M2. Certo? Vamos colocá-los aqui. Veja o seguinte ponto. Veja que este elemento aqui, ele é exatamente 3 vezes 1, que dá o elemento 0, 0. Ou seja, este elemento 0, 0 vezes este elemento índice 0, 0 vai dar este elemento índice 0, 0. Não é isso que aprendemos quando falamos de operações matriciais, vocês se lembram? Bom, então vocês devem prestar atenção aqui. Se utilizamos apenas o símbolo de multiplicação, vamos fazer a multiplicação de índice por índice de cada matriz para chegar no elemento resultante. Ou seja, de uma matriz para outra, vamos pegar o índices equivalentes, o índice 0, 0 vezes o índice 0, 0 vai ser o resultado do índice 0, 0 da matriz equivalente, o índice 1, 1
o índice 1, 1, vai ser o equivalente do índice 1, 1 da matriz equivalente, ou seja, não vai ser da forma que aprendemos que devemos fazer quando fazemos o produto matricial. Mas fiquem tranquilos, vamos aprender também como fazer isso nas próximas aulas. O que estamos fazendo agora é apenas uma forma de nos ambientar a tudo isso, certo? Então aqui a primeira coisa que vocês sabem é isso. E depois vamos aprender como fazer da maneira que queremos. E veja que o M5, eu vou abrir aqui, e ele é exatamente, ele pega um elemento da matriz M1 e divide pelo elemento equivalente da matriz M2. E assim ele gera cada elemento desta matriz, certo? Bom, então agora já conseguimos nos ambientar um pouco, não é mesmo? Já sabemos que para criar as nossas arrays utilizamos o np.array. Se quisermos fazer um vetor coluna, podemos fazer desta forma, abrimos um parênteses, depois essas chaves aqui, principal, e dentro dela, cada chave vai ser correspondente aos elementos de cada linha, então assim fazemos um vetor coluna, certo? O vetor linha aqui não temos essas divisões, veja que todo o conteúdo que está dentro dessa segunda chave é o correspondente a uma linha. Então aqui, como só temos um, temos apenas um vetor linha. E aqui vimos uma outra forma, de fazermos o vetor coluna. Então, se estamos falando apenas de um vetor coluna, não vamos precisar da segunda chave, certo? E aqui, como fazemos uma matriz, que nada mais é do que aprendemos no vetor linha, só que vamos definir todas as linhas das matrizes, aqui para uma matriz 3x3 e aqui para uma matriz 5x3, certo? Aqui vimos como realizamos de forma direta todas essas operações. Ainda não aprendemos como fazer a multiplicação matricial que queremos, mas já sabemos que quando utilizamos aqui o símbolo de vezes, ele vai fazer a multiplicação elemento por elemento, posição por posição, certo? E aqui temos a parte da divisão. Bom, agora temos aqui explorar funções disponíveis no Matplotlib, ver site oficial. Vamos então conhecer um pouco do site oficial do Matplotlib. Vamos juntos? Vamos aprender o que temos nessa biblioteca que também é incrível? Bom, vamos lá então. Veja, estamos aqui então no matplotlib.org, que é o site oficial dessa biblioteca do Python, certo? Vejamos aqui que o site é muito parecido com a forma como também vimos no NumPy. Veja que aqui temos algumas informações, sobre a biblioteca, algumas coisas sobre o Matplotlib, um pouco da parte de visualização, de como criar, de customizar a experiência utilizando as funções dessa biblioteca, a documentação, aqui é um convite para você se juntar a essa comunidade, lembrando que temos a questão do open source, enfim, algumas partes aqui, por sinal, a questão do open source e algumas partes muito importantes que vocês precisam saber sobre o Matplotlib, certo? Se subirmos aqui novamente, vamos ver que no início temos um pouco sobre a parte de instalação, documentação, exemplos e tutoriais. Vamos ver primeiro o que temos sobre a documentação aqui. Então, vou clicar numa outra janela. Veja que temos o guia do usuário. Podemos, inclusive, fazer o download em PDF desse documento. E aqui ele vai nos dizer um pouco sobre como fazer a instalação dessa biblioteca. Então, temos aqui o guia de instalação, os tutoriais que temos sobre esta biblioteca, o que é novo, Então, ele fala sobre as alterações da última versão do Matplotlib, Aqui o que tem de novo no Matplotlib 3.3.0, que é esta versão que estamos falando. Enfim, todas as documentações necessárias que podemos encontrar aqui. A parte de quem desenvolve, ajuda a desenvolver essa biblioteca e toda a documentação do Matplotlib, certo? Se, por exemplo, no caso de queremos aprender uma biblioteca nova e não sabemos nada sobre ela, iríamos para a documentação e primeiro passo, aí iríamos aprender a como instalar, correto? Bom, então vamos aqui voltar para a página principal e agora vamos ver um pouco dos exemplos, o que eles têm. E vocês vão ver que é gigantesco a quantidade de exemplos que temos aqui nesta página.
Veja que ele começa um pouco sobre os gráficos de barra, então você pode escolher o tipo de gráfico que mais se assemelha com o que você quer aplicar e aprender ao como fazer esses tipos de gráfico utilizando o Matplotlib, certo? Então aqui temos gráfico de barras na horizontal, aqui com dois tipos de sinais, correto? Vejamos aqui mais embaixo, ó, a parte de ter uma área entre linhas. Então, dependendo da sua aplicação, você vai poder utilizar um exemplo desse. E veja como é gigantesca essa quantidade de exemplos. É realmente algo incrível. E temos muitas possibilidades aqui. Aqui estamos falando mais sobre imagens, então ele também dá alguns exemplos sobre a parte de imagens. Então, dependendo do que você for aplicar, você tem muitas possibilidades. Aqui, ó, subplots, né, quando fazemos mais de uma área de plotagem, né, mais de um gráfico aqui, quando a gente vai fazer essa modificação, a gente tem muitos exemplos. Vejam, eu vou aqui descer até de forma mais rápida. Veja, estatística. Então, quem trabalha com estatística, temos vários exemplos de situações que aplicamos em estatística e de como utilizar o Matplotlib para aplicá-las. Veja, são realmente muitas possibilidades. Veja que são muitas possibilidades. Temos aqui o PyPlot, que é um módulo que a gente vai utilizar bastante também. Questão das cores, aqui algumas partes de como podemos fazer e você vê são diversos exemplos. Aqui podemos fazer algumas melhorias também na parte dos eixos, né? Deixar mais visualmente melhor o nosso projeto. Veja aqui, ó, diversas aplicações, aqui showcases, né, para você aprender. Parte de animação. Veja como o Matplotlib é incrível. Tem até utilização quando queremos animar o gráfico que estamos utilizando. Realmente, muitas aplicações. E eu vou descer aqui até o final para vocês verem que realmente temos muita coisa para ver aqui. Eu não vou passar exemplo por exemplo, mas sem dúvida, se um dia você precisar utilizar o Matplotlib, você pode consultar toda essa variedade de exemplos, correto? Bom, vamos então até o final aqui e vamos subir aqui novamente. Vamos voltar para a página inicial e vamos ver o que temos de tutoriais. Então vamos abrir os tutoriais e aqui temos alguns tutoriais do que podemos fazer para aprender aqui com o Matplotlib. Então a parte tradicional, quando temos aqui o PyPlot, alguns exemplos também com o Matplotlib, parte de imagens, enfim. Isso aqui é a parte introdutória, o intermediário e o avançado. Tem várias possibilidades de tutoriais aqui. Mas o que queremos agora é esse PyPlot tutorial. Então vamos ver o que temos aqui. Afinal, o módulo PyPlot é o que será mais usado por nós durante este curso. Lembrando que nas próximas aulas vamos nos aprofundar muito mais em cada função, tanto do NumPy quanto do Matplotlib. Por enquanto, estamos apenas nos familiarizando, certo? Então, vamos ver aqui. Temos aqui um tutorial. Então, neste tutorial, ele vai te ensinar como começar uma experiência aqui utilizando o PyPlot. Então, ele tem a parte de importar. Ele importa o módulo PyPlot do Matplotlib como PLT. E aqui PyPlot. Ele faz alguns comandos, te mostra o resultado. Enfim, se você seguir passo a passo desses tutoriais, sem dúvida, você vai aprender. Bom, o que vamos fazer agora é ir exatamente para o Spider e tentar fazer os 4 primeiros exemplos que temos aqui, apenas para começarmos a nos acostumar a utilizar essa biblioteca também, certo? Bom, então vamos lá, vamos para o Spider terminar a prática de hoje. Voltamos agora para o nosso Spider, certo? Então, vamos fazer os 4 exemplos que tínhamos no tutorial de como usar o PyPlot, certo? E vamos ver aqui como é simples também aplicarmos as funcionalidades dessa biblioteca. Vejamos no início do nosso código como já fizemos a parte de importar essa biblioteca. Então já temos o PyPlot como PLT dentro do nosso algoritmo. Vamos aqui então fazer um exemplo de como podemos plotar um vetor, por exemplo, certo? Vamos aqui, PLT, vamos chamar a biblioteca plot.
abrindo parênteses, chaves 1, 2, 3, 4, correto? Então, vamos aqui fazer a plotagem, vamos imprimir este vetor aqui na nossa tela. E vamos fazer o plt.ylabel. Vamos agora trabalhar na parte do eixo Y desta imagem e vamos colocar alguns números, certo? E aqui plt.show. Então vamos mostrar esta imagem. Então vamos aqui rodar o nosso algoritmo. Perfeito, sem nenhum erro. Agora veja, toda vez que formos visualizar imagens, vamos vir aqui para a parte do plots, correto? Então vamos clicar aqui, vamos aumentar um pouco a nossa tela e aqui temos exatamente o vetor 1, 2, 3, 4, ou seja, os pontos 1, 2, 3 e 4 plotados aqui. Veja que o primeiro ponto é o 0, o segundo ponto é o 1, o depois é o 2 e por fim é o 3. Então ele começa a contagem aqui do 0, já que não definimos quais seriam os valores do eixo X da nossa imagem, correto? E aqui, como colocamos, o Y-label, ou seja, a legenda do nosso eixo Y, é alguns números. E foi isso o que quisemos plotar. E quando colocamos o plt.show, é para justamente conseguirmos visualizar essa imagem, certo? Viram como é simples? E acabamos, em 3 comandos muito simples, conseguir plotar um gráfico, uma imagem para nós no Python. Bom, é a primeira vez que fazemos isso aqui, não é mesmo? Mas vocês vão ver e se acostumar com isso conforme formos avançando. Então, vamos agora para o segundo exemplo. Vamos aprender mais algumas coisas. Vamos continuar. Agora, vamos fazer o plt.plot novamente. Vamos agora colocar 2 argumentos, 2 informações, 2 chaves. Percebam bem o que vamos fazer aqui. Vamos novamente. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar o segundo argumento. 1, 4, 9, 16. Correto? Dar um enter aqui. Novamente. Bom, veja, aqui novamente ele fez o primeiro gráfico, pois rodamos tudo de novo o nosso algoritmo. E aqui é isso que acabamos de fazer no exemplo 2. Veja que interessante. Agora, o que fizemos foi definir os valores do eixo X e os valores do eixo Y. E aqui plotamos uma função não mais linear, uma função quadrática, certo? Veja que aqui definimos 1, 2, 3 e 4 como os pontos do eixo horizontal, do eixo X. E 1, 4, 9 e 16 agora são os pontos do eixo Y, que é onde estamos caracterizando esta função quadrática. Vocês se lembram que antes, no exemplo 1, quando apenas caracterizamos uma informação, ele pressupôs que os valores do eixo horizontal do eixo X seriam sequenciais 0, 1, 2, 3, a partir dos valores que você estava definindo aqui, certo? Mas veja que podemos também definir os 2 eixos, e isso é muito importante. Agora, vamos começar a editar um pouco mais esta imagem. Veja como vamos fazer no exemplo 3. Vamos aqui, plt.plot. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 9 e 16. E vamos aqui adicionar uma cor a isto, certo? plt.axis. Vamos colocar 0 a 6 e 0 a 20. Vamos definir aqui os intervalos de cada eixo. E por fim, plot show. Vamos aqui rodar esse algoritmo. Aqui podemos também remover todas as imagens para não gerar nenhuma confusão. Vamos então rodar e veja que legal que está ficando o nosso gráfico. Agora conseguimos adicionar uma cor aos pontos que definimos aqui no nosso gráfico. Então veja que os pontos estão na cor vermelha e é exatamente o que este comando fez aqui, esse RO. Se você estudar as funções, cada função, o ponto plot, o ponto axis,
o ponto show, você vai ver para o que cada uma serve e como você deve parametrizar cada uma. Vamos fazer isso depois. Vamos aprender tudo o que for necessário quando formos utilizar mesmo esses algoritmos. Mas agora, estamos apenas nos familiarizando com essas funções, certo? E o que eu estou mostrando para vocês é que podemos utilizar técnicas que vão deixar cada vez melhor os nossos gráficos. Aqui então, fizemos isso e o plt.axis de 0 a 6, ele está definindo o intervalo da escala do eixo X, do eixo horizontal, e 0 a 20, estamos definindo a escala do eixo Y, do eixo vertical, correto? Veja que por mais que os pontos vão de 1 a 4 no eixo X, o eixo mesmo vai de 0 a 6 e o eixo vertical, o eixo Y, vai de 0 a 20, mesmo seus números vindo de 1 a 16, correto? Mas ainda vamos ver mais um exemplo antes de finalizarmos a nossa prática. Vamos aqui para o exemplo 4. Neste exemplo, vamos fazer um pouco diferente. Vamos utilizar também o NumPy. Vamos aqui, vamos definir um float. 0 a 5 de 0,2. Então, estamos criando uma variável que vai de 0 a 5 com passos de 0,2, vocês se lembram. E aqui, plt.plot, novamente. Vamos plotar t por t, nessa forma. Vamos plotar t por t ao quadrado, nesta forma, e vamos plotar t por t ao cubo nesta forma, correto? E plt.show, e vai. Vamos aqui apagar esses gráficos e vamos rodar o nosso programa. Veja que divertido, que incrível que ficou esse gráfico. Olha que interessante. Veja que fizemos aqui a variável t e estamos plotando, se você já percebeu, primeiro t por t nesta configuração que temos aqui, que é o R traço que caracteriza que estamos plotando no traço na cor vermelha. Depois estamos plotando essa função em sua forma quadrada, t por t ao quadrado. E estes valores estamos plotando aqui, blue e S. Então, temos aqui quadrados azuis, certo? São eles que representam os pontos. E depois, t por t ao cubo na cor verde e neste símbolo, no símbolo de triângulo. Então, aqui fizemos um pyplot usando 3 funções diferentes e fizemos plotando ela de 3 maneiras diferentes, correto? Vocês gostaram? Estão começando a acostumar tanto com o NumPy como o Matplotlib? Bom, eu fico muito contente com a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado muito de começar a aprender a utilizar essas bibliotecas. Lembre-se que vamos nas próximas aulas estudar com mais detalhes, funções por funções e sim, aprender melhor como vamos utilizá-las. Por enquanto, estamos fazendo isso apenas para que você tenha um primeiro contato. Mas lembre-se, nada impede vocês de utilizarem todas as informações que temos nos sites oficiais para aprenderem um pouco mais por conta própria. Bom, vamos agora então para as considerações finais da aula de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado cada segundo na nossa aula de hoje. Essa foi uma oportunidade, um momento que estamos aprendendo juntos e estamos iniciando o nosso módulo 3, onde vamos finalmente começar a solucionar problemas reais e aplicar o que sabemos de álgebra linear em conjunto com o que estudamos de programação para criarmos ferramentas que vamos aplicar para solucionar esses problemas. Certo? Então, hoje vimos sobre a biblioteca NumPy, o seu módulo LinAlg e também o Matplotlib, certo? Aprendemos a instalar essas bibliotecas, aonde buscarmos as melhores informações e a partir de agora vamos começar a estudar mais a fundo cada uma delas. Mas mesmo assim, nós fizemos a nossa prática e conseguimos utilizar alguns comandos que deram para nós uma noção inicial de tudo que vem por aí.
Bom, eu espero vocês então na próxima aula. Eu mal posso esperar. Vamos juntos? Vamos sempre em busca do nosso objetivo. Um grande abraço e até mais.